Olá meus alunos, tudo bem? Eu sou o professor Robson Oliveira de Geografia e estou aqui para mais uma aula com vocês, já deve ter se acostumado, né? Todas as semanas a gente está trazendo aí um vídeo novo aqui do meu quarto nessa época de pandemia, né? Tentando aí nos precaver no isolamento social, mas sem deixar de estudar, ok? Você também está na sua casa estudando e eu estou tentando daí trazer a minha contribuição, beleza? Vamos lá então, o tema de hoje, pessoal, um tema aí da geopolítica, né? Ligado então à industrialização. Em primeiro lugar, pessoal, vamos entender o seguinte, o que significa industrialização, né? A indústria, ou o processo industrial, né, a atividade industrial, é aquela na qual você, então, pega um produto natural, né, um produto da natureza, né, e transforma num bem. Então, quando nós falamos de atividade industrial, repetindo, né, é a transformação de matéria-prima em um determinado bem. O bem é aquilo que a gente pode utilizar para nós, né? Serve para o nosso dia a dia, serve para atender às nossas necessidades. A gente tem muitas, né? Nós temos a necessidade de comer, de vestir, de nos locomover, do lazer, né? Então nós temos a necessidade de nos relacionarmos, né? Então nós temos diversas necessidades e a indústria, então, tem a função, né, de pegar a matéria-prima, matéria natural, tirada da natureza e transformar essa matéria, né, num determinado produto que pode servir para nós atendermos às nossas necessidades, ok? Então essa é a ideia e nós vamos perceber o seguinte, pessoal, quando nós falamos de indústria, nós temos diversos bens aí, mas antes da gente falar um pouquinho dos bens de consumo, bens de produção, lembre-se o seguinte, né? Muita gente confunde a questão da revolução industrial com o surgimento da indústria, né? Vejam, se a gente pensar no homem das cavernas, né, lá no Neolítico, né, você percebe que o ser humano ele pegava lá um pedaço de madeira, um pedaço de rocha, amarrava ali e fazia uma machadinha. Veja, na natureza você não tem a machadinha, ela precisou ser a natureza transformada. Então a gente pode falar de atividade industrial já na época das cavernas, né, no homem das cavernas, no Neolítico e tudo mais. A gente percebe o seguinte, ao longo da história, o ser humano sempre se apropriou e modificou a natureza para atender às suas necessidades. Isso é uma atividade industrial. É lógico que não essa indústria de ponta que nós temos hoje, mas nós percebemos que ao longo da história a gente vai perceber isso, ok? Bom, pessoal, só para ficar esse adendo aí, para não se esquecer jamais, tá, que indústria ou atividade industrial é diferente, por exemplo, de revolução industrial, ok? Bom, pessoal, a primeira forma e o primeiro conceito que a gente precisa estudar e entender é o fato de que nós temos, quando nós falamos que nós vamos produzir um bem, então esses bens podem ser, por exemplo, bens de consumo. O que significa isso? Significa dizer que eles foram produzidos pensando no consumidor final. Você, eu, nós somos consumidores. Eu estou usando aqui uma televisão, né, aqui do meu quarto, eu uso para jogar videogame, uso para assistir uma série, né? Veja, é um bem de consumo. Estou usando aqui algumas roupas, né? Tem aqui um aparato que eu criei no meu quarto para poder gravar essas aulas. Vejam, isso são bens de consumo, né? Então percebam, o que é o bem de consumo? Aquele bem produzido com a intenção de atender e de chegar até o consumidor, ok? E aí, então, pessoal, nós temos dois tipos aí, talvez a resolução não esteja das melhores, mas você tem, então, o que nós chamamos de bens de consumo durável, né? E os bens de consumo não duráveis. O que significa isso? Significa dizer, né? Os bens de consumo que são duráveis, significa dizer que o tempo de reposição deles é mais longo. Então, você não tem necessidade de toda vez que você usa, ou com poucas vezes de uso, você tem que repor. Tá? Então, por exemplo, um eletrodoméstico, um automóvel, então você vai dar manutenção, vai colocar combustível, mas você não precisa, cada vez eu vou ao mercado, eu preciso trocar de automóvel, até seria bom, né? Ou talvez enjoasse, né? Mas veja, não é essa a ideia, né? Então eu posso usar esse bem durante um bom tempo, eu construo uma casa e ela vai ficar durante anos, né? Tem a geladeira, né, e tudo mais. Por mais que os eletrodomésticos hoje em dia se tornem mais frágeis do que eram há 50, 60 anos atrás, ainda assim nós os consideramos como bens de consumo duráveis, ok? Ah, mas tem a questão aí da obsolescência planejada e tudo mais, que são conceitos também, mas aí a gente deixa para um outro momento, beleza? Bom, pessoal, além dos bens de consumo, então, duráveis, nós temos aqueles que o tempo de reposição deles é um pouco mais curto, né? Então mais breve para nós. Então os alimentos, por exemplo, né, cada vez que a gente come, ele deixa de existir e ele vai seguir o seu curso natural, né? Então não dá para a gente reutilizar o alimento, porque a gente consumiu esse alimento, né? Talvez ali as sobras ele serva para compostagem e tudo mais, mas aquilo que nós comemos ele já foi, ok? Então as roupas, né, muito interessante, cada vez que nós lavamos ela se desgasta um pouco mais. Então
Então, por mais cuidado que nós tenhamos, ela sempre vai se desgastando. O calçado, né? O lápis de escrever, né? O lápis de cor, então a caneta, então você vai usando, ela vai se desgastando muito rápido e ela tem que ser substituída. Então, isso que nós consideramos bens de consumo não duráveis, ok? Lembrando, pessoal, que os bens de consumo são para o consumidor, diferente de quando nós falamos de bens de produção. Por quê? Porque o bem de produção ele tem uma função um pouquinho diferente. Ele é fabricado, ele é produzido com a intenção de ser utilizado em outra indústria, ok? Vejam, como eu falei, bem de consumo é para o consumidor, bem de produção é para produção, né? Então, para a indústria. Então, algo que é produzido com a intenção de ser utilizado em outra indústria. E aí nós vamos ter duas situações aí, que nós chamamos então dos bens de produção de base e os bens de produção de capital, também conhecido como bens intermediários. Qual a diferença, pessoal? A base, né? Então quando eu falo de uma indústria de produção de base, eu estou dizendo o seguinte, que essa indústria, ela fabrica produtos, né, que são utilizados como matéria-prima para outra indústria. Exemplo, a indústria siderúrgica. Então, o minério de ferro foi extraído da natureza, é a matéria-prima, então numa siderúrgica foi produzido o aço. Mas o aço em si, talvez ele tenha pouca serventia, então ele tem que ser transformado num automóvel, tem que ser transformado numa armação para um prédio, né? Tem que ser transformado em mesas, ele tem que ser transformado em alguma coisa. Então ele vai para uma outra indústria que vai dar um molde para isso, que vai dar o uso para esse aço. Mas veja, o aço não foi encontrado na natureza, ele foi produzido. Então ele é vindo da indústria de base, entendem? Agora, quando nós falamos da indústria de bens de capital ou bens intermediários, não são matéria-prima, mas é aquilo que vai ser utilizado dentro de uma indústria. Vou dar um exemplo para vocês, a empilhadeira. Ninguém vai andar na rua com uma empilhadeira, ele não é um bem de consumo. Imagina, então seria legal, você arrumaria muito estacionamento, né? Você vai lá, tira o carro, coloca o seu no lugar e pronto. Mas não é essa a ideia, ela já é produzida para ser utilizada dentro de uma indústria. Ok? Aí nós temos a esteira, a própria esteira de produção, ela é fabricada por outra indústria e ela vai ser utilizada dentro de uma indústria. Aí a gente tem a máquina de costura, temos uma série de bens de produção intermediários ou bens de produção de capital. Lembre-se, pessoal, o capital aqui, né, aquilo que vai gerar lucro, né? Então o capital, ele tem a função, pessoal, de gerar um lucro para você. Então, em geral, os maquinários são bens de capitais, ok? Fica aí a dica, então, lembrando, então, mais uma vez, nós temos aí o bem de consumo e o bem de produção. O bem de consumo pode ser durável e não durável, o bem de produção ele pode ser de base ou intermediário, também conhecido como bem de capital. Beleza, pessoal? Bom, ao longo da história, a gente percebe o seguinte, que a indústria, ela se adaptou ao tempo que se tinha e às condições que se tinha. Então, quando nós falamos de tipos de indústria, na verdade, nós não estamos falando da indústria pesqueira, da indústria extrativa, não é isso, né? Estamos falando aí da indústria ao longo da história, ao longo do período da história. Então, só para fazer essa separação aí. Então, em primeiro lugar, desculpa aí, né? Engasguei. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos a chamada indústria artesanal. O que caracteriza uma indústria artesanal? Não é esse artesanato que a gente tem hoje, lá vamos fazer lá com latinha de refrigerante, né, com palha, não é esse tipo de artesanato, tá? Mas veja, quando a gente fala de indústria artesanal, né, do neolítico, da antiguidade, do feudalismo, né, da Idade Média, nós estamos falando daquele tipo de indústria que não existem etapas, não existe divisão de etapas na produção. Como, por exemplo, então, a pessoa cria a ovelha, ela vai tirar a lã, vai tosquear a ovelha, vai fazer o fio, vai fazer a fiação dessa lã, vai tecer, né, esses fios, né, para fazer o tecido e vai fazer a roupa. E às vezes, muitas vezes até ele mesmo usa, ou ele vende, troca com alguém. Mas perceba, todas as etapas, elas foram feitas ali pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo, ou pelo mesmo grupo familiar. Então isso nós consideramos a atividade industrial artesanal, ok? Então não existe diferença, né? Não existe separação, ok, na etapa de produção. Agora, quando a gente pensa na indústria manufatureira, né, ali do final da Idade Média, já na baixa Idade Média, quando a gente pensa nesse tipo de indústria, o que acontece? Surgem duas figuras ali, né? O mestre, né? Aquele que detém o conhecimento, e o burguês, aquele que detém o capital, aquele que pode ter as máquinas, né? Que ele vai disponibilizar a bancada, vai disponibilizar os recursos, as ferramentas para o mestre trabalhar, e ele vai então comercializar aquilo que está sendo produzido pelo mestre artesão.
Veja, pessoal, agora nós temos duas etapas aí, né? Nós temos quem produz e quem vende, inclusive quem vende pode ser o cara que provê a matéria-prima, pode ser o cara que provê as ferramentas, ok? Então nós dividimos as etapas da produção aí. O que acontece, pessoal? No terceiro, quando a gente tem a maquinofatura, nada mais é do que a manufatura, né? Agora com a introdução das máquinas, né? Então vejam, aqui nós falamos então de primeira revolução industrial. O que é isso, pessoal? Não mudou o processo. Nós temos aí então, né, quem tem o capital e não talvez mais o mestre, mas o proletariado, aquele que tem a sua força de trabalho, que vai vender a sua força de trabalho, né? E nessas condições aqui, pessoal, nós temos a introdução da máquina. Em primeiro lugar, a máquina a vapor, né? E depois viemos aí outros tipos, o uso do combustível à base de petróleo, depois da eletricidade e tudo mais. Bom, alguns pontos interessantes para falar aqui da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial, então, do século XVIII, ela inicia na Inglaterra, pessoal, né? Por que na Inglaterra? Por conta das condições favoráveis, e eu destaquei 3 ali, né? A chamada Revolução Gloriosa, então, quando você abre a democracia em ponto, pelo menos, né, alguns pontos da democracia, você dá muito mais poder ao povo, isso é uma característica que facilita, então a burguesia vai se aproveitar dessa condição de uma melhora na liberdade, né? Nós temos também a questão do capitalismo comercial acontecendo na Europa, então alguns países que tinham se lançado já na Baixa Idade Média para o mar, e né, então visitavam vários países e continentes diferentes para compra de produtos que eram vendidos, então o comércio estava aflorando novamente, então temos o renascimento do comércio muito forte, e essa essa primeira fase do capitalismo, ok? E aí a gente tem também o fato de você, na Inglaterra, possuir muitos recursos naturais, principalmente o combustível, que é o carvão, beleza? Então essas características, pessoal, possibilitam a Inglaterra iniciar esse processo, porém não vai ser só a Inglaterra. A Inglaterra, ela é talvez uma precursora, mas nós vamos ter vários países que vão se adaptar também, nós vamos ter a Revolução Industrial acontecendo em diversos países e depois, tardiamente, também nos países mais pobres, os subdesenvolvidos, ok? Bom, falando aí da indústria, pessoal, é bacana a gente falar um pouquinho de alguns modelos de produção, não necessariamente eles seguem uma linearidade, né, apesar de ter aí um contexto histórico, mas muitos podem ser aplicados, inclusive hoje ainda, né? Então, cuidado aí com essa questão de linearidade, mas na tendência, ali de uma forma muito simplificada, a gente pode pensar aí numa evolução, ok? Bom, pessoal, para a gente falar então desses modos de produção, é interessante a gente falar desse cara aqui chamado Taylor, né? Vejam, o Taylor, pessoal, Frederick Wilson, né? Wilson, né? Taylor, ele criou, aliás, uma ideia, né, de você então racionalizar o processo produtivo. Então, o que ele fez? Ele dividiu o processo produtivo em etapas, né? E disse o seguinte, olha, se nós organizarmos o tempo, nós organizarmos a forma, né, nós tivermos uma organização, nós vamos produzir muito mais. Então, essa era aí os princípios da administração científica, né? Uma ideia muito bem organizada de como é que eu vou guardar as coisas, de como é que eu vou trabalhar e tudo mais. E nessa ideia, pessoal, o Taylor dizia o seguinte, o proletariado, o funcionário, ele não tem necessidade de conhecer toda a produção. Ele pode conhecer a parte que lhe cabe e se especializar nessa parte, né? E aí então fazer só aquilo. Então, por exemplo, numa fábrica de calçados, né, teria aquele que cola a sola, aquele que faz o molde, enfim, você teria uma série de ofícios ali, cada um se especializando no seu ofício, né? Muitos já falam aí na chamada alienação do conhecimento, né? Porque aí o trabalhador já não tem o conhecimento total do produto, ele passa a ter conhecimento de parte, então ele não consegue produzir para ele, né? Então, pode ser uma forma de pensar, né? A gente não precisa falar somente da teoria da alienação, só do produto final, né? Então, só explicando para você, né? Aquela pessoa que constrói uma casa e não tem uma casa para morar, né? Aquela pessoa que então trabalha numa fábrica de carros e não tem o seu carro, né? Ou seja, o trabalhador ele é desprovido do seu produto, do produto que ele faz, do produto que ele ajuda a fabricar e tudo mais, tá? Do fruto do seu trabalho. Beleza? Não é essa a questão, né? Mas estamos falando de conhecimento. Então essa alienação do conhecimento que começa aí, ok? Então o Taylor, ele aplica, ele mostra isso, né? Perdão, aplica não, mas ele mostra que é possível então você trabalhar desta forma, tá? O Taylorismo não é considerado um modo, mas ele é o precursor, né? A gente vai ter o primeiro ali, né, que confunde-se muito com a questão da Revolução Industrial, o chamado Fordismo.
O que o Ford fez? Nada mais do que pegar as ideias do Taylor e colocar a máquina para trabalhar, né? E, então, ou seja, é uma forma prática, né? O Taylor traz a ideia e o Ford, então, ele vai colocar, por exemplo, a esteira de produção. Ok? E essa esteira de produção, então, aplicada nas fábricas da Ford, né, produzindo automóveis, né, vai acelerar o processo produtivo. Da mesma forma que o Taylor pensou que cada um vai trabalhar agora, cada um vai trabalhar em linha. Temos a ideia da linearidade aí, ok? Então vejam, quando o Ford faz isso, alguns até dizem o seguinte, que é uma forma, também não há tantos registros sobre essa clareza, né? Mas se dizia o seguinte, um automóvel é produzido a cada 2 dias, né? E a partir dessa ideia de esteira de produção, um automóvel passa a ser produzido a cada 2 horas. Então você aumenta a quantidade de produto no mercado e, obviamente, você aumenta os estoques também, mas populariza muitos produtos, então o consumo aumenta. Tanto é que a gente tem alguns pontos aí que se fala na questão ambiental e na questão também do comportamento humano, que quando nós falamos do pós-revolução industrial, pós-primeira revolução industrial, nós não estamos mais produzindo para atender às nossas necessidades, nós estamos criando necessidades para atender a produção que se tornou muito maior, né? Porque a produção acelerou tanto, né, a produção acelerou tanto que hoje fica difícil consumir tudo. Então aí vem a questão de obsolescência, né, que são termos aí muito comuns para quem estuda a questão ambiental, obsolescência planejada e obsolescência perceptiva. Para quê? Para criar novas necessidades numa sociedade hoje que tem muitos produtos, ok? Bom, pessoal, além do Ford, nós vamos perceber o seguinte, já no século XX, aí já partindo para a segunda metade do século XX, no Japão, nós vamos ter uma nova forma de produção, né? Principalmente ali acontecendo na fábrica da Toyota, por isso o nome Toyotismo. O que acontece? O Japão não tinha muito espaço. Então, veja, as fábricas japonesas não tinham a possibilidade de você ter grandes estoques. E também nós estamos falando aí de um período pós-Segunda Guerra Mundial, crises acontecendo, a ideia de você já começar a restabelecer, reorganizar o capital mundial. Então, por conta disso, qual era a ideia? Né? De chamado just in time, o just in time, né? A ideia de você fazer uma produção enxuta por demanda, você não produzir para gerar estoque, você trabalhar com ilhas de produção. Então, o trabalhador ele não vai poder saber apenas um ofício, ele pode não conhecer todo o processo, mas ele precisa conhecer mais de um ofício, porque talvez essa produção precisa ser maleável. Em alguns momentos ele vai ter que trocar de função, porque aquela função que ele faz, a demanda no mercado não está absorvendo, né? O produto que depende daquela função dele, o mercado não absorve. Então ele precisa mudar de função e ele precisa então ser uma pessoa mais dinâmica, né? Então veja, o Toyotismo é muito interessante, né? Então você trabalha com ilhas de produção e também nessa produção enxuta e deu muito certo, né? Principalmente em períodos de crise, para você não ter estoques, né? Estoque geralmente é um problema muito sério, né? Estoque para uma empresa significa prejuízo, porque ela usou-se uma força muito grande para produzir, pagou-se funcionários para produzir e está parado o produto. Então, quando você fala por demanda, é muito interessante. E é interessante o seguinte, que tem que ser rápido, né? Então, a produção, chegou o pedido, vamos produzir muito, né? Os chineses usam muito essa ideia também de produção enxuta, né? De just in time, né? Chega um pedido, vamos fazer 40 mil calças, né? Quem já assistiu aquele documentário China Blue, é muito bom, eu recomendo para quem não assistiu, né? Olha, chegou aí, precisamos de 20 mil peças, vamos produzir rápido, né? Nem que para isso eu tenho que varar à noite, e aí entra a questão da escravidão, ou né, de regime de escravidão, não estou falando que a China faça isso ou não, né? Não é uma questão da China, estou falando que tem um documentário sobre a China, sobre isso. Mas isso acontece no mundo inteiro, no próprio Brasil onde nós estamos, nós sabemos de muitos trabalhadores que trabalham quase num regime de escravidão, tá? Não é uma característica de um só país, mas de diversos países, né? O ser humano precisa melhorar muito quanto isso, né? Bom, pessoal, falando então um pouquinho, né? Estava falando aqui do Toyotismo aqui, né? A ideia por demanda, né? Alguns pontos, acho que fica importante a gente falar, pessoal, que o Toyotismo, apesar de começar no Japão, ele se espalha para o mundo todo, né? Muitos países começam a pensar, muitas fábricas começam a pensar da mesma forma. É lógico que ficou mais comum na Ásia mesmo, né? Mas não se limita à Ásia. E aí, pessoal, mais recente, né, nós temos aí, começando na fábrica da Volvo, uma forma de pensar, e acho que essa é uma forma muito interessante de você valorizar a participação do trabalhador, né? Fazer o trabalhador, então,
parte do processo. Então você investe na capacitação, você investe em momentos em que você possa ouvir o trabalhador, de cuidar dessa saúde da empresa, no sentido de que ele se sinta valorizado, ele possa dar ideias, possa lhe dar soluções para problemas que vão surgir no dia a dia da empresa. Isso é uma ideia do volvismo, tá? Ou seja, das fábricas da Volvo, e deram muito certo, né? É uma outra forma de pensar, e em geral você acaba formando uma mão de obra muito mais capacitada, muito mais qualificada, ok? Bom, trouxe aqui uma questão aqui, eu tive que mudar aqui para a tela verde, porque eu sei que ela está meio difícil de ver, né, mas eu vou ler para vocês, tá? Então, uma questão aqui da UEM, de 2015, né, falando sobre os sistemas produtivos para a gente resolver. Bom, sobre os sistemas produtivos envolvendo a geração de matérias-primas, indústria, circulação, comércio e consumo, assinale o que for correto. Então, diz assim a alternativa 01. A revolução industrial corresponde à fase inicial do processo produtivo. A doutrina econômica propõe a intervenção do Estado na economia, visando atingir metas desenvolvimentistas em curto prazo. Vejam, né? A Revolução Industrial não tem nada a ver com isso. A Revolução Industrial é o momento em que você coloca, né? Você coloca ali a máquina também no processo produtivo. Essa é a ideia. Então você tem uma aceleração do processo produtivo pelo uso de máquinas, né? Aqui nós envolvemos um pouquinho do keynesianismo, aqui se envolveu a questão falando aí de curto prazo aí do toyotismo. Então tem uma série de informações ali desnexas, ok? Então essa está errada aí, né? E é negativo para ela. Agora vamos ver a 2. O produto interno bruto, PIB, corresponde à soma de todos os bens econômicos e serviços produzidos em um país no decorrer de um ano, ou pode ser no decorrer de um período, né? Constituem para o cálculo do PIB a produção de matéria-prima e de alimentos e a produção industrial e de serviços prestados. Correto, pessoal. É isso aí, então, falando aí, aumentando a questão, ela trabalha com prestação de serviços também, que não era a ideia, mas só para você saber que está correto, ok? Os setores produtivos são classificados de acordo com sua importância no processo econômico. Cuidado aí, setor produtivo e importância, na verdade, são um conjunto. Apesar de muitas vezes algum ficar mais em evidência, mas importância já sabe que está errado, né? Vamos ver lá. Em primário, secundário e terciário, considerando a indústria como o setor mais importante da produção industrial, é classificada como atividade primária. Olha só que bobagem, né? A indústria faz parte do setor secundário. O setor primário é aquele que obtém a matéria-prima, e o terciário é o comércio, é a prestação de serviços. Se a gente pegar no Brasil, inclusive, né, a maior parte da nossa população economicamente ativa está no setor terciário, ok? Então, essa também está errada, ok? A cadeia produtiva significa as etapas de um sistema de produção, envolvendo o fornecimento de matéria-prima, o transporte, a industrialização, a redistribuição e a chegada até o consumidor final. Exatamente, então está aí a cadeia produtiva. Lembrando, pessoal, que lá no artesanal você não tinha essa cadeia, ok? Ou pelo menos você não tinha essa divisão de etapas, né? Uma pessoa só fazia tudo, beleza? E a 16, a indústria é o conjunto de atividades produtivas que transformam a matéria-prima em mercadorias para o consumo, para o uso da população. Perfeito, aí tá o conceito e te ajuda a estudar. Beleza? Essa é a nossa ideia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula aí rapidinha sobre indústria. Estude, tá? Lembrando que sempre aí, para aqueles que estão em contato, tô deixando algumas listas para o pessoal resolver. Um abraço.